Boa noite, eu me chamo Rita de Cássia, vou apresentar o seminário da disciplina Geoquímica Ambiental do professor Jerônimo. Tá? O tema do meu seminário é ciclo do nitrogênio em ambientes aquáticos. Primeiramente, vou apresentar o índice desse seminário. Vou abordar a justificativa de escolha do tema, os aspectos teóricos envolvidos, o problema proposto, a localização e o histórico, a metodologia proposta, as discussões e a bibliografia. Primeiramente, a justificativa. Esse tema foi escolhido devido à grande importância do nitrogênio. O nitrogênio é um macronutriente essencial, está presente aí no DNA, no RNA, nas proteínas, e ele é fundamental, né? E se encontra nas diversas formas no meio ambiente. Porém, muitos estudos apresentam a questão das alterações no ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Dentre os limites bioclimáticos mais preocupantes, encontramos aí o desequilíbrio do fósforo e do nitrogênio. Então, é classificado aí, de acordo com essa imagem apresentada, como risco, alto risco, essa questão da presença do nitrogênio. Por isso foi escolhido esse tema. Nos aspectos teóricos envolvidos, eu trouxe esse ciclo do nitrogênio, que foi retirado desse trabalho de Santoro e Ehrenprecht, de 2011. Nesse trabalho, ele aborda a questão do ciclo do nitrogênio em ambientes aquáticos continentais, no caso de água doce. Tá? E ele apresenta esse ciclo em duas situações. Na situação em presença de oxigênio e na situação sem a presença de oxigênio. Tá? Então, aqui em cima a gente pode observar no ambiente óxico o nitrogênio presente tanto na forma orgânica quanto na forma inorgânica. E esse nitrogênio, o nitrogênio atmosférico, ele passa por fixação, e esse é um processo que envolve micro-organismos, bactérias que fazem essa fixação, transformando ele, então, aí em amônia ou no íon amônio. Também o nitrogênio orgânico passa pelo processo de amonificação, também sendo transformado nessa forma inorgânica. Ainda nesse ambiente, esses micro-organismos também fazem o processo de nitrificação, que é a transformação desse nitrogênio amoniacal em nitrito e nitrato. Já nos ambientes anóxicos, acontece o processo reverso. Tá? No ambiente anóxico, existe a redução do nitrito e nitrato para nitrogênio amoniacal. Ainda nesse ambiente, pode acontecer a desnitrificação. E a desnitrificação é um processo em que o nitrogênio ele sai desse ambiente na forma de óxido ou na forma gasosa, de nitrogênio gasoso. Sendo essa forma de óxido também preocupante para o equilíbrio climático que nesse momento histórico que estamos vivendo. Então, existem essas duas apresentações. Através da redução de nitrato para nitrogênio amoniacal em ambiente de manguezal. Então, esse estudo já abordou a questão do ambiente de manguezal e ele fez análises em sedimentos de manguezal. Foi um estudo de 2012 da Scientific Reports.
Tá? Essas amostras ele colheu em duas localidades. Essa localidade aí, que é de Var, e a segunda localidade, que é Tuven. Nessa localidade de Var, existe então a presença de contaminação aí antrópica de nitrato de amônio nessa região de uma fábrica local, enquanto que nessa região de Tuven não tem alteração antrópica. Ele fez o estudo em relação à redução do nitrogênio e apresentou resultados bem interessantes em relação a essa conservação em ambiente de manguezal. O problema diz respeito ao desequilíbrio do nitrogênio na região que também é classificado como ecossistema de manguezal, que é uma região de Novos Alegados, que fica na península de Itapajipe. Essa região passou, em Salvador, Bahia, essa região passou por uma ocupação desordenada na década de 50 até a década de 90. E essas moradias, elas eram feitas em cima do mar, em situações de palafitas, e essas palafitas não tinham esgotamento sanitário, então era lançado nesse ambiente efluentes domésticos e resíduos sólidos urbanos. Durante décadas isso aconteceu. No final, então, aí dos anos 80, começou-se a desocupação dessa região. E isso levou um tempo até ela ser totalmente desocupada. Então, essas moradias. Mas o equilíbrio, então, desse sistema aquático, ele foi comprometido. Aí, uma imagem de 1973 dessa região, um mapa dessa região, apresentando a Enseada dos Tanheiros, que é essa região onde existiu a ocupação, com vários bairros, Massaranduba, Itapajipe, Ilha do Rato, Cruzeiro, Uruguai, e a gente consegue ver aí a península de Itapajipe e essa região, esse sistema aquático que é a Baía de Itapajipe. Qual a metodologia proposta nessa apresentação? Seria, então, uma visita à área e delimitação dos pontos de coleta de água e sedimento. Coletas mensais, então, em duplicata, de 4 pontos delimitados dentro dessa área, que foi a área impactada, e uma área fora com controle. Análise, então, de parâmetros através da sonda multiparâmetro, como oxigênio dissolvido, pH, salinidade, ORP, condutividade elétrica, nesses 5 pontos. Aí, a determinação de nitrogênio seria através de 2 técnicas analíticas. Então, o nitrogênio amoniacal pode ser determinado através da cromatografia iônica, que tem um esquema dessa instrumentação, e o nitrito e nitrato por espectrofotometria UV-Vis. Também tem um esquema dessa técnica analítica proposta. Seriam realizadas, então, análises das amostras por 1 ano, como esquema de monitoramento, e também a proposta captação de imagens aéreas georreferenciadas. Esse material aí, Aliança das Cidades, de 2008, apresenta também imagens aéreas da década de 90 e depois dos anos 2000. Depois de que essa área foi completamente desocupada, a questão do restabelecimento dessa região. As discussões, a abordagem de dizer que o ciclo do nitrogênio é fundamental, não só o nitrogênio, mas o nitrogênio é muito importante, e áreas como essas que foram altamente impactadas por ações antrópicas devem ser estudadas continuamente pela comunidade científica.
Em algumas buscas que eu realizei, não encontrei dados relevantes em relação a estudos dessa área, e por conta disso que foi apresentado essa proposta, essa problemática. Aí são as referências utilizadas e obrigada pela atenção.